Número 9. Interpreta tudo. O sangue é a interpretação correta das figuras que prova Deus, e o pecado é não querer entender para zombar de Deus, se posando de Deus. A farinha, o azeite, o incenso e todas as outras coisas que perdoam pecados representam a mesma coisa do sangue, porque é Jesus, o saber. O sangue de animal é o ensino errado de racional, mas o sangue de Jesus é o ensino racional de homem. Molhe a ponta do seu dedo neste sangue e refresque tua língua, respondeu a um comentário em parte 18, porque o sangue do pendurado Chuchua não perdoa pecados. Emissário cristiniano, o grande problema é que não existe mandamento que diz que o sangue humano perdoe pecados. Isso seria magia negra, e mesmo que Jesus representasse um cordeiro, o mandamento diz que teria que ser cordeiro fêmea, e outra, se Jesus fosse um sacrifício limpo, deveria ser sacrificado no templo e no altar, mas o mesmo foi sacrificado fora do templo. Logo Jesus não seria o tal cordeiro mas sim o bode Azazel. Interpreta tudo. Deus é invisível, a aliança dele também é da mesma espécie. Os rituais foram apenas para enxergarmos a sua aliança invisível. Por isso Paulo fala que a lei de rituais nos leva a Cristo como um tutorial. Gálatas 13:24. O que perdoa pecados é esse comentário. Nada de material perdoa. O sangue material de Jesus apenas representou melhor esse comentário, porque ele derramou seu sangue fora do sistema religioso, templo, em humilhação, como quando alguém prega, derrama, na rua fora do sistema materialista religioso. Jesus também veio completar os rituais, os tornando mais aperfeiçoados. O templo é o céu, a mente de Cristo, e quem prega correto as figuras está no céu porque foi batizado do céu, o famoso batismo no Espírito Santo dos dons sobrenaturais. Portanto, na aliança invisível ele foi sacrificado no verdadeiro templo eterno, não feito por mãos humanas. Assim como esse comentário é o sacrifício no templo eterno, só é limpo quem entende as figuras, os sacrifícios, os comentários, da maneira certa para a qual elas foram criadas. O pecado, a sujeira, é somente não reconhecer as figuras, ou não aceitar isso, considerando como loucura. Tudo que os judeus exigem que Jesus fosse para que fosse válido é maldição, como todo aquele sistema ritualístico, porque é material próprio para a corrupção. Esse comentário é apenas uma das extensões de Hebreus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1:12-14. Cantor Paulo Ricardo mandou um recado para Bolsonaro. Número shorts. Jorge Inácio. O amor acima de todas as coisas. Sem amor a massa não é perfeita. Parabéns Paulo Ricardo. Interpreta tudo. O amor dele é o dinheiro, por isso essa briga é toda. Interpreta tudo. O amor dele é o dinheiro, por isso essa briga é toda. Jorge Inácio. Interpreta tudo. Kkkkkkkk. É o amor das pessoas, é aquilo que tá no coração e isso não sabemos, viu? Por isso seja a fé do Paulo Ricardo e não a minha, mas tá valendo, viu? Seu racionil, viu, irmãos? Kkk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 k. Tá bom. Interpreta tudo. Jorge Inácio. Você raciocina bem. Eros XHP. Quando canta é um amor, mas quando palpita é outro amor. Jorge Inácio. Interpreta tudo. Valeu. O que está em teu coração e pensamento é o que vale. Alimento espiritual eu não posso e nem quero conseguir tirar, viu? Vem de Deus só ouço e o amor é quem dá o veredito. Então fico quieto e caminhamos juntos na mesma terra, viu? Interpreta tudo. Jorge Inácio. O alimento espiritual é só Jesus sem dinheiro, caso tenha, como nas religiões, não é espiritual. A palavra é o amor eterno. Se o calar não é amor, ele demonstra ser ateu quando diz que não acredita em mitos, Bíblia e profetas. Jesus, ele acredita no amor, sexo, poetas, artistas, ídolos, e democracia, dinheiro. Exorcizar nas urnas os vampiros sanguessugas dos palácios em Brasília é tirar os pastores exorcistas da política brasileira para dar lugar aos deuses artistas como ele. Briga pelo poder, pelo dinheiro, entre pastores e artistas, todos ídolos querendo tomar o lugar exclusivo de Cristo. Vê a hipocrisia e indecisão insistente dos outros, mas não vê a sua porque é cego espiritual, não conhece Cristo, mas conhece muito bem o príncipe desse mundo.
porque ele é um. Quando fala que reconhece e respeita todo tipo de opinião com humildade, é preocupado com sua reputação artística e possível processo judicial, além de coisas piores. Acho que intolerância religiosa é agressão, depredação e palavras odiosas, cheias de ira por causa do poder. Justamente por isso hoje, em 2022, meu voto é: demonstra que está também em cima do muro, porque o dinheiro faz isso. Amanhã pode ser mais lucrativo mudar de lado. Voto pela liberdade e a vida sem Deus, sem Jesus. Democracia é o homem acima de Deus. Mesmo que o seu coração enganoso não quis dizer isso, mas Satanás o inspirou. Comentou em cantor Paulo Ricardo mandou um recado para Bolsonaro número shorts. Pacto com o diabo é automático. É só querer o fama e dinheiro, e nada em pregar nas ruas o evangelho sem dinheiro de Jesus. Não brinquem com coisa séria. Do outro lado é lago de fogo. Comentou em O Lado Obscuro da Copa que a Globo não mostra. Neymar, Richarlison, Messi, Cristiano Ronaldo. Comentários no fim da carreira do cantor Kleber Lucas e o absurdo que ele falou no programa do Bial. @Delane Lopes 7976. Nós somos do Senhor. Jesus. O Brasil e todas as nações estão sob o domínio do Senhor. Márcio Cotrim 1129. 1 João 5,19. A Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno. Jéssica Ribeiros usa 182. Márcio Cotrim 1129. O mundo jaz do maligno diz que não nos render às coisas desse mundo. Quem é cristão e pratica a palavra do Senhor e tudo que aquilo que é dos mandamentos de Deus, o verdadeiro adorador, ele vive neste mundo, mas não somos desse mundo. Viver como Cristo vive, levando a palavra de Deus às pessoas. E o significado que não somos desse mundo é não praticar as coisas desse mundo. Sim, todos são de Jesus, até porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas para entrar no céu devemos estar com as nossas vestes limpas, brancas como a neve. Márcio Cotrim 1129. Jéssica Ribeiros usa 182. 8 Tornou o diabo elevá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. 9 Propôs a Jesus: tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Jéssica Ribeiros usa 182. Márcio Cotrim 1129. Esse versículo está dizendo sobre a tentação de Jesus em Mateus 4,10. Jesus mesmo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Jéssica Ribeiros usa 182. Márcio Cotrim 1129. A interpretação desse versículo é que o próprio diabo atentou Jesus. Se Jesus adorasse e se prostrasse a ele, o diabo daria. Mas o versículo 8 ele diz que o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. Primeiro, o reino é de Deus. Segundo, a glória é de Deus. O inimigo, quando ele quer atentar, ele nos mostra algo como fosse dele e nada é dele. Se fosse assim o seu versículo 10, como já lhe disse que o próprio Jesus disse: vai-te, Satanás, ele o expulsou, que só Deus devemos adorar e só ele a gente devemos servir. Jéssica Ribeiros usa 182. E o versículo 9: Jesus não propôs nada ao diabo. Esse versículo é a frase do diabo quando ele estava tentando Jesus. Se você ler em Mateus cap 4 ver 1 a 11, você entenderá. A tentação de Jesus não leva a versículo pequenos como o diabo é o dono da glória e o dono desse mundo. Devemos ler, interpretar e praticar a palavra de Deus como deve ser praticada. Jéssica Ribeiros usa 182. Márcio Cotrim 1129. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Não devemos ser como o mundo é. Mentira, enganos, prostituição, avareza, fofoca, adorar aos outros deuses, etc. Tudo que não agrada ao Senhor. Devemos nos colocar na presença de Deus em santidade e tememos a Deus. E tudo que o mundo nos apresenta a gente devemos fugir e vigiar. E ter fé em Deus é fé que vencemos o mundo das mentiras que o próprio diabo oferece. Interpreta tudo. Jéssica Ribeiros usa 182. O reino de Deus é invisível carne. Este mundo foi entregue a Satã, que quem não conhece Jesus vai alimentar ele, reino das trevas, com a religião do dinheiro, os pastores, TV,
mídia, e ricos adoram a Satã, e por isso são ricos. Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Sangue de Jesus tem poder. Cuidado com o que você não sabe. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Sou cristã e busco os reinos de Deus porque chegará um dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Se arrependa enquanto é tempo e entregue a sua vida para Jesus e não pensa dessa maneira. Ser o mundo é do maligno. Pensa como o próprio Deus falou: vós sois de Deus, e o que está no mundo é dos malignos. Significa que temos que buscar a Deus e viver os mandamentos de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela dá vida, ela cura, ela transforma, que é o próprio Deus. Interpreta tudo. Jéssica Ribeiros usa 182. Se arrepender é entender as figuras das Escrituras para ter prova do céu e do inferno, e ir para as ruas pregar correto. Não é ir para a igreja que mistura Cristo e Mamon, bem e mal, morno. Este é o mandamento. Não quer isso. Adão também não quis obedecer. Seu coração é enganoso, por não meditar direito, confia no homem e na maioria enganada e arrastada. Essa palavra é o amor. O poder do sangue, a sua vida eterna, não a lance no fogo eterno. Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Acha que cristão não está fazendo e de pregando o evangelho para toda a criatura. Cuidado que você não vê e acusando, porque estar na igreja não é buscar a Mamon e sim buscar a palavra de Deus para a nossa vida eterna. Se você não é cristão, volte para Jesus. Ele te chama porque ele morreu na cruz do Calvário para todos para de salvação. Se arrependa de seus maus caminhos, seus pecados e entregue a sua vida para Deus e seu nome vem estar escrito no livro da vida. Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Adão e Eva desobedeceu à voz de Deus quando o próprio Deus diz: não comerdes desse fruto. Interpreta tudo. Jéssica Ribeiros usa 182. Se você acha que é cristã, e eu não sou, você também me acusa. Prego na rua por fé. Prova. O seu pastor prega por dinheiro. Entendo o que Jesus quis dizer para não servir a Deus e ao dinheiro. Toda a figura da Bíblia alerta a isso. É só tirar o selo. Esse ide aí da igreja do mundo é do Mamon, aquele mesmo que tentou Cristo. Se fosse você, não me orgulhava de dizer que sou cristão dessa maneira. Quase todos que estão de fora desse sistema religioso sabem que Cristo é contra essas igrejas materialistas, que já começou em Atos as confusões. Mas sei que o engano é forte. Você não vai meditar melhor, porque não foi ensinada por Cristo. Não se importa com a verdade, senão nem me responderia. Ia pesquisar melhor nas Escrituras, porque já teria muitos pontos da palavra retidos para serem analisados. Você apenas segue como um robô a tradição da vontade dos homens em nome de Jesus, um evangelho adaptado ao mundo. O fariseu não se enganou que estava salvo, porque vai ter muita surpresa no juízo final. As pessoas brincam com coisa séria. Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Sou filha do Deus vivo e creio que os pastores também são. Não julgue o que você não sabe. Não vou à pesquisa de onde o homem acha que igreja é por dinheiro. Ser você saber realmente a própria palavra de Deus diz: tire os 10% que é de Deus. Pastores que levam a palavra de Deus para o seu coração e para o povo, ele não pega de Deus para ele. Os 10% de Deus é da igreja, como pagar luz e água, arrumar bancos quebrados, pinturas para a casa do Senhor. Eu vivo como meu Deus me ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não sabe da minha vida de antes e como Deus transformou a minha vida, e sou grata a Ele por isso, e através da minha vida muitos vão se render a Deus, e de muitos aquele que leva a verdade. A igreja somos nós que levamos o id, seja ela dentro da igreja, que lá também tem pessoas fora dos caminhos do Senhor precisando de algo que só Deus pode fazer. Ide é fora, e onde for devemos levar a palavra de Deus. Onde Deus mandar nós devemos obedecer. Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Interpreta tudo. Jéssica Ribeiros usa 182. O dízimo é Jesus.
Esta palavra, quem está na velha aliança nega que Cristo veio acabar com as sombras para estabelecer a realidade, que é este comentário. Quem dá dinheiro serve a quem medita e não copia, como quem não tem raciocínio. Você cita Malaquias 3:10 pensando em comércio material para construção, mas não em conhecimento da palavra Jesus, e vida eterna. Já está escrito para pensarmos nas coisas de cima. Interpreta tudo. Jessica Ribeiros usa 182 vezes em Deuteronômio que o dízimo não podia ser dinheiro, tinha que ser produtos naturais, que representavam Jesus. Esta palavra, como cordeiro, farinha etc. O dízimo era para se fazer rituais que representam esse diálogo. Sem dinheiro, o evangelho depois da ressurreição, pois Jesus ressuscitou, o véu da instituição já se rasgou, e acabou com o materialismo dos rituais. O dízimo em dinheiro de hoje é invenção de louco devorador, materialismo da corrupção. Eles pensam em arrecadação material e construção civil, e nada com o conhecimento da palavra e vida eterna depois da morte. Já está escrito para pensarmos na eternidade de cima, e não na corrupção de baixo. Jessica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. O universo é propriedade de quem? Salmos 24:1. Deus é o dono de tudo. Colossenses 1:16. Todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é Criador e responsável pela manutenção da vida. Salmos 145:15, 16. Graças a quem obtemos nossos bens. Deuteronômio 8:17, 18. Deus é quem nos dá forças e sabedoria para adquirirmos riquezas. Então, tudo o que possuímos pertence a Ele. Por isso, somos seus mordomos. Que pedido fez Deus ao ser humano, como ato de adoração? Levítico 27:30. Mesmo sendo dono de tudo, Deus confiou ao homem o gerenciamento da terra e dos seus recursos. Gênesis 1:28, 2:15. Os israelitas foram ensinados a adorar a Deus com o dízimo, ou seja, 10% de tudo o que se produzia. Abrão já tinha esse costume. Gênesis 14:18-20. Que perdurou no Novo Testamento, Mateus 23:23, Hebreus 7:2. Além dos dízimos, as ofertas também são mencionadas. Êxodo 36:3, Deuteronômio 16:17, 1 Coríntios 16:2. Enquanto o dízimo aponta nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam nossa gratidão. 2 Coríntios 9:5. A palavra dízimo vem da palavra hebraica mazer e da palavra grega decate, e traduzido significa 1/10. Todos nós sabemos que 1/10 é 10%. Portanto, sabemos que a quantia do dízimo deve ser 10% porque este é o significado da palavra. Interpreta tudo. Jessica Ribeiros usa 182. Não temos bens materiais nenhum. Tudo foi entregue a Satanás por pouco tempo que lhe resta. A prova é que morremos e não levamos nada. O nosso único bem é esta palavra da vida eterna que você rejeita. A única riqueza, que Deus nos dá força e sabedoria, é a prova da vida eterna, pelas figuras. Quem é mordomo do dinheiro trabalha para Satanás, Mamon. Quem é mordomo de almas, de Cristo, trabalha para Jesus. Se tudo o que você possui pertence a Satanás, não tem nada de vida eterna de Cristo, então lhe resta pouco tempo como o dele. A adoração real não é com bens materiais, mas em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? O único auto de adoração que Deus nos pede é levar as almas entendidas a Ele. O que eu estou tentando fazer agora, pois quem leva bens materiais serve ao Mamon. Deus não confia o homem a gerenciar a terra, mas o céu. O dízimo que representa a fidelidade a Deus é pregar Jesus nas ruas até o fim, sem dinheiro. Porque você não sabe disso? Porque nunca buscou a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade, mas até aqui ouviu a voz da serpente do seu pastor, que você demonstra estar bem afiada, tudo de couro e salteado, sem nenhuma meditação da palavra, saindo do material e indo para o invisível eterno, das sombras materiais, para a realidade eterna, ou seja, é carne pura, servidora do mundo, filha de fariseu, querendo demonstrar sabedoria. Vem com linguagem hebraica, mas não conhece a linguagem das figuras de Deus, mal o português. Jessica Ribeiros usa 182.
Interpreta tudo. Jesus vem buscar a sua igreja, e devemos estar preparados para a vinda de Cristo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e ele mesmo disse: eu voltarei. Sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos 13:32. Deus, somente Ele sabe o dia que Ele virá, e isso é para todos nós. Ele fala sobre a vinda de Jesus no Novo Testamento. Em Apocalipse diz: guardas o que tens para ninguém roubar a sua coroa. Temos que nos guardar para Deus, porque virá de todos os lados querer roubar a nossa coroa, a nossa salvação. De tudo que colhemos plantemos, seja o bem ou seja mal. Por isso o dia hoje será arrepender enquanto é tempo e entregar a sua vida a Deus, para que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida para a vida eterna. Interpreta tudo. Jéssica Ribeiros usa 182. Uns buscam a Igreja de Cristo, e se preparam para a sua vinda, através do evangelismo de rua, se reunindo em 2 ou 3 no nome dele. Outros buscam as grandes reuniões debaixo dos templos materialistas, pagando para o seu pastor os evangelizar por toda a vida, em nome do mamon. Veja o contraste: uns dão dinheiro para se sustentar, outros dão Jesus de graça para comprar a vida eterna. Um é o sustento momentâneo, o outro, de Deus, é o sustento eterno. Um é só um homem pastor comandando um grande número de pessoas, nicolaíta. O outro, todos são pastores uns dos outros, e a palavra Jesus é o supremo pastor. Viu o contraste entre matéria e espírito, entre pregar mentira para arrecadar bens materiais, e pregar a verdade para arrecadar almas libertas do mundo. Um é visível e impressionante, e o outro é interior e eficaz. Quanto tempo você está debaixo do engano e não mudou em nada no interior? E quanto tempo você está debaixo da verdade dessa palavra, que já faz um reboliço para quem nunca ouviu, para quem virou uma estátua de sal, engessada pela doutrina nicolaita? Não vai fazer efeito nenhum, porque não tem vida eterna em si, ou seja, é indiferente, não tá nem aí, brinca com Deus. Não tem diferença nenhuma dos que procuram casas de prostituição, não tem coroa nenhuma para ser roubada por Satanás, porque ele já o coroou com a coroa visível corruptível. Se arrependa, saia dessa religião materialista, que é a Babilônia, que o profeta nos orienta a sair dela. Quem é o povo dele? E confessar a Jesus é a pregar nas ruas aos homens, não é levantar a mão numa reunião de mortos, dentro do caixão do templo, enterrados pelas doutrinas do diabo. Quem não foi batizado por Cristo, e não comeu o pão dele, não vai fazer isso de graça, mas vai zombar de Deus, pegando dinheiro no nome dele. Isso é contaminar a Deus. Você é tão cega que você zomba de Deus e não sabe, porque confia no seu pastor e na sua religião, na tradição e mandamentos de homens. Mas se depois de todas essas palavras, Jesus, você se manter a mesma coisa, é porque você é estátua de sal, querendo ser adorada como ídolo de pedra. Quem Jesus vai vir buscar? Quem pregou correto nas ruas todos os dias, em todos os lugares, ou quem todo final de semana foi para uma instituição religiosa, para não se sentir sozinha, e receber aplausos? Quem comeu o pão de padaria? Ou quem comeu o pão eterno dessa palavra? Quem pagou a conta de luz da fornecedora de energia? Ou quem pagou a vida eterna com o sangue, evangelizando nas ruas, no trabalho, na escola, ou em qualquer lugar possível? Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Salmos 27 diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Deus usa os homens daqui para levar e pregar a palavra dele para todas as criaturas. Foi-nos dado o Espírito Santo para nos consolar aqui na terra. Jéssica Ribeiros usa 182. Interpreta tudo. Pastores, obreiros, presbítero, a igreja geral pregou e diz: seja na rua, empresas, escolas, casas e na próprio templo não adoramos o homem, mas sim fazemos mansão do nome do Senhor. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vives em mim. Acho-lhe um hino diabólico, omisso, porque como todos os outros, não fala que o dinheiro corrompe o evangelho, suja Jesus com venda de bíblias, CDs e cantores para reuniões materialistas. Uma coisa é alguém comprar uma bíblia, para ler, entender e compartilhar de graça. Outra coisa é comprar uma bíblia só porque foi enganado pela religião do mamon,
que se sustenta com dinheiro, que fica criando poeira na sala. Quem vende a Bíblia também deveria ter consciência que Deus não deu direitos autorais para ele vender, ficando rico, mas doar como holocausto. Como diz o ditado, música para boi dormir. Comentou em hino 39: não cante o hino alvo mais que a neve sem saber a verdade sobre sua história. Alessandro Brandão 9. Eu acho que entendi o que ele quis dizer no contexto, pois tem líderes religiosos que possuem um projeto de poder, e pretendem fazer isso em nome de Deus. Temos que ter em mente que quem governa um país, não representa Cristo, portanto não é Cristo que está no governo. Se Jesus governasse, não haveria corrupção, não haveria homicídio, não haveria roubo. O Brasil não será do Senhor Jesus enquanto houver um projeto de poder liderado por representantes evangélicos. Comentou em fim da carreira do cantor Kleber Lucas e o absurdo que ele falou no programa do Bial. Nilson Oliveira 2091. Teologicamente e tecnicamente você está totalmente correto. Agora, o difícil é encontrar uma denominação religiosa que se preocupe somente em pregar a palavra de Deus sem interesses pessoais. Interpreta tudo teologicamente. Ele pode estar até correto, mas tecnicamente não, porque aqueles versículos de Atos sobre as práticas dos primeiros cristãos não é mandamento para os cristãos ao longo dos séculos, porque Cristo ordenou não levar bolsa e nem fazer arrecadação e construção. A mensagem oculta de todas as figuras é que o evangelho não pode ser corrompido com o dinheiro mamon. Nilson Oliveira 2091. Interpreta tudo é verdade. JD 825. Igrejas perfeitas. Não existe nenhuma igreja perfeita em toda a Bíblia, pois todas elas tiveram seus erros e não deixaram de serem igrejas, porque Cristo sabe que somos imperfeitos. As cartas de Apocalipse são fáceis de entender. JD 825. Interpreta tudo na verdade não, pois se esqueceu que o ato de não levar bolsa mas venderam a capa para comprar espada, e aí, é para andarmos com espada. Outra coisa, os apóstolos abriram igrejas, congregações, denominaram líderes, colocou filtro para esses líderes serem separados. Eutico não caiu de rua no chão, mas da janela da congregação. Mas faça o seguinte, rasgue da sua Bíblia tudo após os evangelhos, pois até o próprio Cristo disse para o povo fazer. Os fariseus diziam, mas não fazem o que faziam. E adivinha, os fariseus pregavam. Interpreta tudo. JD 825. Nessa parte aí de vender a capa para comprar a espada, você não entendeu. Era para se cumprir a profecia que ele estava andando com salteadores, porque quem vende para comprar espada para se defender fisicamente, na religião, é ladrão para Deus, como as igrejas que têm espada, do Estado para se proteger. Os apóstolos não abriram denominações, eram reuniões clandestinas para se proteger dos judeus e do Estado, e Eutico não caiu de templo. Isso é interpretação equivocada. Você tá com o mesmo espírito dos fariseus, entende muito da palavra, mas pega dinheiro porque ama o dinheiro, e não pode entender as escrituras, somente por isso, que é um erro grave, irreversível. O materialismo dos primeiros cristãos de entregar tudo nos pés dos apóstolos foi permitido para figuras, mas não é ordem para ao longo dos séculos. Portanto, tudo que eles fizeram é errado, deu confusão. Batismo nas águas, arrecadação pública nas reuniões para distribuir com os necessitados, pode ler que deu confusão, murmuração, porque Deus nos chamou para distribuir a palavra, não bens materiais, que tem que ser feito separado da pregação da palavra, por quem tem condições e se arrependeu da riqueza do roubo. Faz o seguinte, rasgue da Bíblia todas as figuras que proíbem pegar dinheiro, como não trabalhar no sábado, não defecar no arraial, não comer sangue, não comer na casa do profeta velho, e por aí vai. Não beber o cálice da secreção da fornicação da prostituta do Apocalipse, que se relaciona só por dinheiro, como no caso do pastor que está pensando em só encher sua barriga, a cobra que se arrasta pela barriga. Talvez depois dessas palavras você entenda melhor o que Jesus quis dizer em não servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. De graça recebestes, de graça daí. Eu faço o que muitos youtubers e pastores dizem, mas não faço o que eles fazem, que é pegar dinheiro da palavra, como do alerta desse comentário.
Ariel Bernardo Necochea Aguirre é uma interpretação segundo uma visão com uma, já doutrina de alguma religião, mas não quer dizer que não é verdadeira. Em parte esta palavra, realmente tem que se ler este evangelho na sua escrita original para que cada um tenha sua revelação da verdade, ok? Comentou em interpretação correta do evangelho de Tomé prova serem palavras de Cristo. Essa doutrina da Bíblia. Anderson Soares Marinho. A interpretação não seria verdadeira se fosse materialista, porque a questão é usar a parte material para entender a espiritual eterna. Teria parte falsa se trocasse a vida eterna por coisas materiais, misturando as partes. O texto já está na linguagem original, que é das figuras dos sonhos, e só não tem a revelação da verdade quem não foi batizado do céu, e por isso não conhece a palavra, perdido. Sem prova de nada, no materialismo. Ariel Bernardo Necochea Aguirre, @Anderson Soares Marinho. Aqui está a interpretação. Tem doutrina de uma religião dita em escrito, que ao ver no evangelho original não fala de doutrina atual, mas só a doutrina que o Senhor Jesus diz. Esta é só a diferença, mas diz a verdade em seu escrito, em parte. Por isso que ressalto para ler o evangelho original para cada um tem a revelação pura que tenta mostrar o escrito dos primeiros cristãos. Anderson Soares Marinho, @Ariel Bernardo Necochea Aguirre. A revelação pura é o evangelho sem mamon, mas se você vê um outro evangelho, em parte, é porque não nasceu de novo do entendimento das figuras da palavra para contrastar com o que os primeiros cristãos fizeram. Se serve para nós hoje. Porque se engana quem acha que a religião de hoje segue os primeiros, e mesmo que seguisse estava errada, porque estamos noutra situação política, e desenrolar profético, porque é Cristo quem deve ser seguido. Eram arrecadações para os necessitados, não para negócios de construções de templos, e mesmo assim não convinha para quem tinha a ordem de dar esmolas em secreto, porque eram esmolas públicas em suas reuniões. Era lícito, para o mundo. Permitido, sim, mas não convinha, porque trazia mais suspeitas, escândalos e murmurações que as arrecadações e distribuições materiais causam. A revelação pura do professor Jesus não tem o materialismo teológico. Nada é claro nas escrituras para simplesmente repetir. Só vai entender os interessados somente na vida eterna, que raciocina. Jesus estava na lei em Israel, e nós estamos na graça e no Brasil. É profunda a palavra para não ajuntar na terra, mas nos céus. Ariel Bernardo Necochea Aguirre, @Anderson Soares Marinho. Sim, você diz a verdade a respeito de Mamon. Suque tem uma coisa. Não acredito na religião do sétimo dia e sua doutrina, e comparar este evangelho puro a uma religião atual é estranho para mim, por causa do conhecimento. Tem outros evangelhos dos antigos cristãos que também é usados por religiosos atuais de outras denominações para promover sua própria crença, que creio não tem nada a que ver com o que está escrito no evangelho original. Sua interpretação está certa, e inspira, e atraente, tanto que fiquei muito inspirado. Suque ao continuar com seu escrito, se vê que o evangelho está sendo usado para passar a própria doutrina do escritor. Por isso, para o principiante, para o novo em descobrir estes evangelhos, os do leite, que não conhecem o alimento sólido, vai entender como for a verdade absoluta. Será que você entende? Mas uma coisa está certa, você passa uma boa ideia da verdade, mas só falta isto que te declaro, porque eu realmente conheço todos os evangelhos dos primeiros cristãos da atualidade, que foram descobertos e traduzidos. Ariel Bernardo Necochea Aguirre. Bom, vamos deixar aqui a solução das palavras. Fico triste por ser obrigado a ter estes comentários, já que cada um tem seu próprio entendimento do evangelho dos primeiros cristãos da antiguidade. Eu prefiro ler o evangelho original, por sua pureza de essência que se aproxima mais da realidade de Jesus Senhor. Lamentavelmente a igreja de hoje está mais perdida por sua política mundana anticristo. Tenha benção. Anderson Soares Marinho, @Ariel Bernardo Necochea Aguirre. Amigo, também não acredito na religião do sétimo dia. A ordem para não trabalhar no sábado, na linguagem dos sonhos de Deus, é a ordem para não fazer do evangelho o trabalho dos filhos dos homens. O que eles fazem? Pegando dinheiro. Eles adoram o sábado de um dia normal, mas corrompe o evangelho com dinheiro. O evangelho, Jesus, é o descanso, o sábado,
que eles não aguardam e não respeitam. Percebo que você até tem interesse pela verdade, mas não deixe que as amizades, seus irmãos de igreja, sejam mais que Jesus no seu coração. Jesus é a palavra eterna. Anderson Soares Marinho, @Ariel Bernardo Necochea Aguirre. O que me preocupa no seu comentário é que você afirma que o evangelho está sendo usado para passar a própria doutrina do escritor, mas ele está sendo usado para alcançar a ideia de Deus. O problema é que você abraçou as doutrinas humanas e tradições religiosas materialistas como verdade, e não percebe que as denominações de hoje não têm nada a ver com as escrituras, principalmente de Atos. Lhe falta profundidade, como uma semente que caiu nos pedregais e não se aprofunda, por isso não dá fruto. Quando Jesus fala para não ajuntar na terra, mas no céu, se você se aprofundar nessa palavra vai ver que não pode ter arrecadação material, nem construção civil, só nesta palavra, até porque todas as figuras do Velho Testamento, dos rituais, apontam para não fazer do Evangelho um império material. Todo o reino de Deus, o Evangelho, está nessa consciência, que leva as pessoas a pregarem ao mundo lá fora, e não é ir para a igreja ouvir sempre a mesma pessoa. Isso é até uma ignorância, e preguiça ociosa. Outra, o reino não vende aparência exterior. O mundo segue a besta e idolatra o materialismo, e quando vimos com uma doutrina totalmente espiritual, sem o material, somos ignorados, porque as pessoas valorizam só o que dá dinheiro, faz tudo por dinheiro, por estrutura empresarial, e não por fé, porque não tem a prova do céu e do inferno pelo conhecimento das figuras das Escrituras e do poder do batismo do Espírito Santo. A prova que eles não vivem por fé é que fazem tudo por dinheiro, porque não são eternos para terem a recompensa na eternidade, depois desta vida. Eterna é a pessoa que sabe que vai ter recompensa depois desta vida, e já antes a tem, que é o conhecimento da palavra, o penhor, que nem todo ouro do mundo pode comprar. As Escrituras dizem que o justo viverá da fé, mas o entendimento é que o justo não lida com dinheiro, mas com a interpretação correta das figuras da palavra, a qual gere a fé. Fé é prova, certeza, de eternidade depois da morte. Obrigado, medida nessas palavras, porque é de graça, por isso não se acha, como qualquer coisa. Ariel Bernardo Necochea Aguirre, @Anderson Soares Marinho. Você não entendeu nada do que eu disse. Deixa pra lá. Você volta para o materialismo que é verdadeiro no que sua pessoa expôs. O que vejo então de todo o que você respondeu no comentário é diferente ao vídeo, que dá para entender outra visão, ou outro entendimento. Não sei, creio então que o vídeo, entendi mal. Por isso minha crítica. Por isso, como te diz, prefiro ler o Evangelho original. Anderson Soares Marinho, @Ariel Bernardo Necochea Aguirre. Tudo bem já. Vi que nós não vamos nos entender porque somos de naturezas diferentes, mas não existe evangelho original que apoie o sistema religioso vigente. Esse evangelho original que você diz nada mais é que doutrina de homens, que segue a interpretação do original, e você catou como verdade. Não é de Jesus, como eu expus nas palavras dele próprio, mas cada um tem a sua interpretação, porque a salvação é individual, e respeito. Por isso não vou forçar de goela abaixo algo incompatível. É como colocar vinho novo em odres velhos. Uns seguem o caminho das grandes reuniões materialistas, outros das abordagens do evangelismo de rua. Cada um siga o seu caminho. Que seja feliz no mundo. Depois da morte é outra história. Anderson Soares Marinho, @Ariel Bernardo Necochea Aguirre. O sistema fala a verdade, em parte. Você decide qual árvore te atrai mais. Dependendo da natureza dos seus olhos, Deus é espírito, e sua obra também. A revelação pura de tudo das Escrituras é Jesus sem mamon. Quem não entendeu engana-se que crê em Deus, porque a prova vem das figuras da palavra. Os escritos dos primeiros cristãos não são as palavras de Cristo, nem as interpretações de todas as figuras da palavra. Ou você raciocina para entender, ou copia como um robô, ou você sabe tudo e não precisa meditar mais, ou não sabe nada e precisa estar sempre meditando. Essa história é mais profunda que a mente superficial humana possa compreender. Cada um vive ela na sua realidade,
porque todo o tempo se encaixa no agora. O resumo da interpretação de todas as figuras da palavra é a ordem para falar de Jesus nas ruas sem Mamon envolvido. Assim como é tão óbvio entender por que os homens não obedecem esta ordem, por julgar ridículo, assim também se compreende facilmente por que Adão não acatou a ordem inicial, simplesmente porque ele seria como Deus, ao invés de um pobre louco coitado, prostrado aos pés da vergonha. Não é assim cada pai de família, ou doutor. Não está no seu trono sagrado e não desce por nada para falar do Messias nas ruas sem Mamon envolvido. Grande é o mistério da soberba. Também grande é o mistério do questionamento da serpente, mente humana, para não se falar da sedução e da curiosidade. A árvore do bem e do mal é esta vida bastada, sem reconhecer o Jesus sem Mamon que morreu na cruz, para o anunciar, o livramento do lago de fogo a crer. E quem crê, por ter a prova que as figuras vêm de Deus por causa do seu entendimento correto inspirado do batismo do céu, vai falar de Jesus Cristo e lhe entronizar sem Mamon até o fim da vida, que é não comer do fruto. Agora, se não fizer isso, será pior que Adão, será pecador eterno, porque ele, Adão, foi apenas uma simples figura representativa, simples assim, de todos que nasceram no mundo. Deus sabe quem o reconheceu e o anunciou, comentou em Adão e Eva. A história não faz sentido até você assistir este vídeo. Parasat Berezit C/Rav Yaakov B. Katuper. Apesar de em alguns trechos eu concordar com você, eu preciso dizer, eu nunca ouvi tanta baboseira frutificada em uma árvore de ignorância. Esta é a minha visão sobre as palavras narradas pela voz de um ap. Tenho 2 conselhos a você. Primeiro, antes de falar das escrituras, estude elas primeiro. Assim como falar de religião primeiro conheça alguma, e não forma destile baboseiras baseado no que ouviu falar ou sua razão ou compreensão pode mostrar. Segundo e não menos importante, se quer ensinar alguma verdade, comece por você mesmo a falar o que pensa, e não a voz de um ap de meia boca que nem ao menos respeita os pontos na sua fala. Comentou em número 18 escritos aleatórios de Jesus. Nada é claro para copiar, mas meditar e se livrar dos espíritos, interpreta tudo. Essa tanta baboseira do ap vai abrir teus olhos espirituais se você os lavar no tanque de Siloé. B. Katuper. Interpreta tudo com toda certeza. O tanque de Siloé fez um cego ver, porém curou sua visão. O único na Bíblia que fez um cego abrir os olhos espiritualmente foi o fato que ocorreu com o apóstolo Paulo. E se acaso fosse o caso, eu me lavar no tanque e ter a mesma visão que você, então eu prefiro me banhar no Jordão. Interpreta tudo. @Bekatuper. Tudo bem, se banhar no Jordão é receber o batismo do céu para poder meditar constantemente nas escrituras, e saber que elas são mais do que historinhas de crianças, fáceis de decorar e contar, que não se compreende de primeira, tem que meditar 7 vezes. Não espere ver, apalpar, ou até sentir algo para crer em Deus, para ter prova de Deus, porque a prova absoluta, sem engano e dúvida, está na interpretação correta das figuras da palavra de Deus, o conhecimento das verdades ocultas nas Escrituras, que profetizam o futuro até nos mínimos detalhes, que até o presente, as cruciais já aconteceram, e a cada tempo passado, mais a prova vai brilhando, prova que tudo o que aconteceu no Monte Sinai, e suas maravilhas descritas, não são mitologias, mas contatos reais com anjos de Deus. Os recursos de figuras de linguagem são sobre-humanos, maravilhosos, porque todos aqueles escritos ritualísticos resumem uma lei para um indivíduo depois da ressurreição de Cristo, que é anunciar a ressurreição de graça, o que é a única coisa importante na existência para esse homem. Nada da lei dos rituais representativos do Evangelho foi escrito com o objetivo de somente fazer os rituais, mas de compreender o significado oculto, para ter ensinamento espiritual para os nossos dias atuais do Evangelho depois da ressurreição. Um exemplo simples temos da lei para não trabalhar no sábado, que é a ordem para não fazermos do Evangelho trabalho de filhos dos homens para alimentar o corpo, raça de víbora, e da mesma forma são com todos os outros mandamentos e proibições sobre os rituais representativos do Evangelho. Nem mesmo uma letra da lei escapa. Quem não tem esta visão interpretativa, por causa da cegueira dos estudos da serpente, é porque não medita com a mente de Cristo, mas agora pode ir abrindo os olhos,
e pedir o batismo do Espírito Santo, para entender melhor. Então, quem enxerga a instituição física no Evangelho, mas não enxerga que não pode pegar dinheiro, é um fariseu que coa um mosquito, instituição, e engole um camelo, dinheiro proibido. Não estão todos se arrastando pela barriga como cobras, como estão com um camelo dentro da barriga. Podemos notar isso nos religiosos ricos e famosos pelo mundo afora.